Ora, muito boa tarde a todos. A Conferência da Comissão Portuguesa de História Militar, que hoje tem lugar via Zoom, conta com a prestimosa colaboração do Tenente-Coronel Carlos Dias Afonso, ou Carlos Felipe Afonso, conforme queiram. Se encontra em direto a partir da Bélgica, onde presta serviço na NATO, junto à missão portuguesa, junto à missão militar portuguesa, que é o meu rep, desde o final de 2021. Julgo eu. Está certo, não está? Está sim, General. Muito bem. Ora, o Tenente-Coronel Carlos Felipe Nunes Lobão Dias Afonso, assim é que é o nome, nasceu em Lamego, uma boa terra, em 1975. É mestre em Ciências Militares, na especialidade de Infantaria, do curso da Academia Militar 93-98. Possui o curso de Estado-Maior do Exército e o curso de Estado-Maior Conjunto. Tomou parte em várias missões na Bósnia e Herzegovina, julgo que duas, também no Kosovo e no Iraque, e prestou serviço na Brigada Mecanizada, eu julgo como comandante de companhia, segundo comandante de batalhão e oficial de operações, pelo menos, na Academia Militar, lembro-me bem, e no Instituto Universitário Militar. Foi docente, inclusive, de História Militar no Instituto Universitário Militar. O Sr. Tenente-Coronel é doutor em História, na área de especialização de História Medieval, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Aliás, eu sou testemunho, fiz parte do júri com imenso prazer. Tal como eu, o professor João Gouveia Monteiro, que não pode estar hoje aqui connosco, bem gostava, mas tem uma atividade, como sempre, em conjunto, em simultâneo, na biblioteca em Coimbra. O Carlos Felipe Afonso é investigador integrado do Instituto de Estudos Medievais, estão aqui alguns amigos, é sócio fundador da Associação Ibérica de História Militar, também estão aqui alguns elementos, e é membro do Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago. Eu gostava de destacar que o Carlos foi o primeiro autor a ser premiado pela Comissão Portuguesa de História Militar no âmbito do Programa Geral de Mudo Barato, ou seja, a publicação de teses de doutoramento em História Militar, em associação com as edições Colibri, e espero que alguns dos presentes concorram, porque o concurso está aberto até ao final do ano, a teses de doutoramento. Tem vários artigos publicados sobre a temática que nos vai apresentar. Após a comunicação, poderão colocar as questões que entenderem por adequadas, portanto é diferente do ciclo das visões, em que só há um moderador. Aqui somos todos intervenientes, sobretudo desse lado. Eu espero que haja muitas perguntas e haja debate. Por outro lado, informo que esta comunicação ficará depois para consulta no YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar. Caro Tenente-Coronel Carlos Felipe Afonso, eu gosto mais do Dias. A palavra é sua, somos todos ouvidos para o tema, já todos conhecem, a Guerra Cristã na Formação de Portugal 1128-1249. Muito obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Muito obrigado, meu General. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer ao meu General, ao Sr. General João Vieira Borges e à Comissão Portuguesa de História Militar o convite para expor no âmbito deste ciclo de conferências da Comissão. É com muito honra que o faço pela segunda vez, que me dirijo a tão distinta audiência da Comissão. E para além deste convite, também devo a minha mais sincera gratidão ao meu General, tanto como Presidente da Comissão, não apenas por instituir um prémio em memória do General Pedro Barata, mas também pelo seu inestimável apoio e acompanhamento na publicação das obras dos vencedores do primeiro ano, em 2022, incluindo a minha, e que teve a honra de ser o número 1, como o meu General teve a oportunidade de referir há pouco. A minha intervenção tem duas partes. Uma primeira, muito breve, para apresentar alguns elementos da construção do livro, e uma segunda, mais longa, para detalhar alguns aspectos do conteúdo. No final, espero ter tempo para responder algumas questões. Ora, capa do livro e sobre o livro é um resultado, ou um dos resultados de uma paixão pela história militar em geral e pela história medieval mais particular, de uma forma mais particular. Em concreto, resulta de uma tese de doutoramento, que iniciei em 2012 e terminei em 2021, portanto foram 8 anos e meio, começaram depois de ter terminado o curso de Estado-Maior e no âmbito de uma oportunidade dada por um protocolo entre o Instituto Universitário Militar e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
Foi publicado em 2022 e já tem uma segunda edição de novembro de 2023. Uma dimensão muito importante do Prémio Geral de Mundo Barata é ser precisamente direcionado a trabalhos académicos. Não descartando a possibilidade de, mais tarde, redigir um texto mais orientado para a divulgação, foi muito bom publicar no âmbito do prémio, porque não fui obrigado a simplificar a tese. Ou seja, o livro é um melhoramento da tese e contém todo o aparato crítico dela, o aparato crítico do trabalho académico. No entanto, segundo o professor João Gouveia Monteiro, na recensão que publicou recentemente na revista Lusitânia Sacra, e que aproveito para dizer que coloquei o link para essa recensão no chat desta sessão de Zoom, e dizia o professor João Gouveia Monteiro, escreve o professor João Gouveia Monteiro, as ideias do autor são expressas de forma particularmente clara. Fiquei feliz por esta validação, pois foi precisamente isto que procurei fazer. Ou seja, um corpo de texto bastante direto, pode ser lido sem recurso às notas de rodapé, mas depois as notas de rodapé, para o leitor que o pretenda, complementam naturalmente, aprofundam e justificam o que está no corpo do texto. Ora, sem ser juiz em causa própria, porque, ou melhor, ser juiz em causa própria nunca é muito prudente, mas deixo-vos então o link para essa recensão que referi. Entrando no conteúdo do livro, ele tem uma introdução, não mencionei aqui, mas depois é está dividido em 6 capítulos e umas conclusões, e depois uma tábua cronológica comparada que apresenta o que se passou no espaço ocidental peninsular, portanto, no espaço que corresponde a Portugal, mais ou menos entre 1050 e 1250. Portanto, quase 200 anos, mas se apresenta também o que se passava em simultâneo na Europa, no mundo islâmico e na Península Ibérica em geral. Portanto, comecei por falar da tábua cronológica comparada. Quanto aos capítulos, muito brevemente também, porque depois adentrar-me em um ou outro aspecto deste estudo. As sociedades e poderes, o primeiro capítulo, é sobretudo um percurso pelo Ocidente Ibérico numa perspectiva de relações causa e efeito. Ao historiador compete e requer-se que exponha estas relações causa e efeito e que as compreenda, e é muito importante este capítulo para enquadrar todo o resto do trabalho, porque, naturalmente, o contexto em que vive o Afonso Henriques é bastante diferente do contexto em que vive o Afonso III, por exemplo, ou os poderes islâmicos. Foram poderes que, de uma forma geral, também nós vamos falar um pouco mais sobre isso, se opuseram aos poderes cristãos, não foram sempre da mesma natureza. Portanto, quando o Afonso Henriques começou a estar à frente dos destinos do condado portucalense, o poder islâmico era um monobloco, era o Império Almorávida, mas que se estava já a desmembrar, e estava-se a desmembrar em pequenos reinos islâmicos, reinos de taifas, e depois este breve período de pequenos reinos acabou por ser substituído por um outro império unitário, portanto os almohadas. E, portanto, esta diferença entre os poderes que se opuseram aos poderes cristãos também tem implicações na guerra, porque estes poderes comportavam-se de maneira diferente do ponto de vista militar. Depois, um segundo capítulo que diz respeito aos espaços. Talvez seja o aspecto mais inovador no seio da historiografia militar, porque é um capítulo que relaciona o clima, a topografia, a orografia, a utilização do território pela mão humana e relaciona com a guerra, e todos estes aspectos interferem na guerra. E este estudo dos espaços permitiu compreender e explicar dinâmicas que até então só tinham, sobretudo, referência documental. Eu dou alguns exemplos, até porque, sobretudo, este estudo do espaço, este estudo da geografia, acrescenta consistência àquilo que sabíamos através da documentação. Por exemplo, sabíamos que os forçados, as grandes incursões ofensivas, quer de um lado, quer do outro, do lado islâmico ou do lado cristão, eram feitas sobretudo em maio. Um estudo mais detalhado e mais técnico daquilo que era o clima consegue perceber que o mês de maio, o clima e daquilo que é a botânica também, é o mês com a erva mais nutritiva do longe. Isto naturalmente tem influência no alimento de cavalos, tem influência no alimento do gado capturado. A erva é de tal modo nutritiva que transforma todo o território numa espécie de autoestrada
onde se podem fazer incursões militares e também facilita, por exemplo, as zonas de reunião defensivas, quando as incursões tinham que pernoitar, não precisavam de dispersar por uma área muito ampla para conseguir alimentar homens e sobretudo, alimentar os cavalos, o que trazia naturalmente benefícios em termos de segurança. Portanto, se tivermos um conjunto de 60, 70, 80 cavaleiros que precisam de estar espaçados por 5 campos de futebol, o espaço equivalente a 5, 6, 7, 8 campos de futebol durante o mês de outubro ou novembro, que é um mês que tem um bocadinho mais de erva também, em maio, a gente, os cavaleiros da época conseguiam concentrar facilmente 50 cavaleiros e 50 cavalos a pastar numa área menor que um campo de futebol. Portanto, isso é uma vantagem. Outro aspecto neste caso da vegetação, pode explicar a atuação de Geraldo sem favor, portanto, o caudilho que na década de 60, décadas de 60 e 70 do século XII, conquistou muitas praças no atual Alentejo e na Extremadura espanhola. Este ataque a fortalezas, sobretudo à traição, é facilmente explicado por uma vegetação no espaço que eles corresponde ao Alentejo e à Extremadura bastante diferente da de hoje. Portanto, o montado era algo que não existia, digamos, uma construção humana a partir do século XVI, XVII e períodos posteriores, e ocorriam matas densas de carrasco e que forneciam muito mais ocultação do que fornece a vegetação alentejana dos dias de hoje. Por exemplo, outro aspecto, neste caso da topografia em si, e que tem a ver com o facto das crónicas muçulmanas redigirem com muita frequência, ou registarem com muita frequência, que o mundo islâmico, a sul do Tejo, está sempre a ser atacado pelos cavaleiros de Santarém. Ora, não eram os cavaleiros de Santarém, eram cavaleiros provenientes do norte, mas como os Val, portanto, a travessia a Val do Tejo ocorria entre Muj e Abrantes, mais ou menos, tendo Santarém por centro, para os poderes islâmicos do sul, e este sul é um sul distante, é o sul de Sevilha, é o sul de Badajoz, é o sul de Silves, pois naturalmente para os muçulmanos parecia-lhes sempre que os cavaleiros eram os cavaleiros de Santarém, então podiam ser os de Coimbra, podiam ser da zona de Lavões, portanto de Viseu, etc. Portanto, há este aspecto. Um terceiro capítulo, que é o capítulo que fala das condições e recursos para a guerra, fundamentalmente fala dos contingentes, que vou detalhar também um pouco mais à frente, e da forma de obtenção de potencial militar. Por exemplo, a forma como os cavaleiros vilão dos concelhos criavam os cavalos que usavam na guerra, e como é que os iam desbastar, pescar ao prado, começar a treinar, e como por vezes podiam perceber-se ao fim de alguns meses deste tipo de trabalho que o cavalo apresentava uma dificuldade enorme, que era não conseguir, ou não conseguiam fazer o cavalo atravessar cursos de água, o que o tornava impraticável para a guerra, por ter medo de água, por exemplo, ou não reagir bem aos ruídos. Aliás, é de um período posterior, mas nós sabemos que, como está dirigido no livro do Dom Manuel, que os cavaleiros costumavam, quando estavam a desgastar os cavalos, colocá-los nas áreas urbanas, nas ruas dos ferreiros, onde os ferreiros trabalhavam. Porquê? Porque o ruído era constante e, portanto, iam habituando os cavalos ao ruído e, digamos, a comportarem-se de uma forma relativamente tranquila face a ruídos fortes. Depois, um quarto capítulo que fala dos sistemas fortificados, em 3 dimensões, numa dimensão técnica, depois fala de uma dimensão que é relativamente inovadora, que é a dimensão estratégica, e, por fim, também dos serviços em torno do castelo. Um quinto capítulo que aborda a prática da guerra, dividida em 3 secções, digamos, que também vou explorar já a seguir, ou um pouco mais à frente nesta apresentação. Portanto, a guerra guiada, uma guerra de baixa intensidade, a guerra que convencionamos chamar guerra de posição, uma guerra de assédio, uma guerra dos cercos, ou da tentativa de tomada de praças, e a batalha campal. O sexto e último capítulo é o capítulo que agrupa outras dimensões que são importantes, mas que não tinham cabimento em nenhum dos outros, por serem, digamos, nichos de trabalho, e que dizem respeito a aspectos como o treino militar, as isenções e as fugas à prestação de serviço, a sustentação e apoio de forças em campanha, portanto, o aspecto logístico, a dimensão psicológica da guerra e o depois do combate, o tratamento do inimigo vencido e também a posição dos vencedores.
Ora, apresentado o livro de uma forma geral, eu passava aqui em 10 quadros a traçar algumas ideias centrais que para esta apresentação convencionei chamar, ou achei por bem chamar, desconstruir ideias sobre a guerra cristã em Portugal nos séculos XII e XIII. Muitas destas ideias dizem respeito a uma historiografia anterior que nos veiculava a guerra da Reconquista como uma guerra constante contra o infiel, contra os muçulmanos, em que a nobreza e os reis tiveram um papel preponderante e, portanto, e depois, nesta linha de pensamento, há muitas outras que acabam por, muitos outros clichês, diria eu, que acabam por vir acoplados e que depois um estudo ou uma revisão da documentação e uma releitura também à luz daquilo que também é o avanço da ciência histórica, nos permitiu perceber ou matizar de alguma forma esta ideia inicial. E o primeiro quadro que eu trago tem a ver com o tipo de guerra. Esta guerra, no período da Reconquista, não era uma guerra contra o Islão. Era também uma guerra contra o Islão. Mas uma visão no tempo longo mostra-nos precisamente uma guerra mais plural, uma guerra de todos contra todos. É preciso ter também em consideração que não há, neste período, uma ideia de Estado ou de nação como a que temos hoje. Há outros conceitos, como o conceito da autoritas, a autoridade ou a dignidade régia, e a propriedade pessoal de territórios, a propriedade pessoal sobre outros indivíduos, sobre os vassalos, sobre os dependentes. E, portanto, também não podemos sequer afirmar que houve, como já disse, uma maior incidência de guerra contra o Islão, e, na realidade, a maior incidência parece ter sido a soma das outras duas. Aqui à direita eu trago um documento, uma imagem de um documento, que é o Mente de Malefactoria, que é um documento em que um nobre, redigido para 1910, um nobre, Lourenço Fernandes da Cunha, se queixa dos desmandos que o rei Dom Sancho I lhe fez pessoalmente e por intermédio de um outro nobre, de Vasco Mendes, que lhe devastaram propriedades, que lhe arrasaram a torre que tinha mandado construir. Também é muito interessante por causa da torre, porque nessa torre ele guardava armamento, e está lá descrito o armamento, que foi levado e destruído, e é um armamento que seria suficiente para equipar 10 cavaleiros, e portanto nós ficamos mais ou menos com uma ideia da dimensão de uma mesnada de um senhor nobre, uma mesnada, o seu grupo de combatentes. Portanto, este documento junta-se a um outro, que é designado a notícia de torto, que é o relato também dos agravos cometidos contra o mesmo Lourenço Fernandes da Cunha pelos filhos de Gonçalo Ramírez. Portanto, este nobre, no início do século XIII, viu, digamos, os seus haveres, os seus pertences, as suas devastadas pelo próprio rei e por outras famílias nobres. Portanto, continuando com um outro quadro que entendo que é interessante trazer para esta comunicação, é a diferença entre Extremadura e fronteira. Extremadura é um termo que permanece ainda hoje na nossa toponímia. Temos uma região que designamos por Extremadura, já lá vou, assim como Espanha também tem, uma região que se designa por Extremadura. Agentes medievais distinguiram muito bem os dois conceitos, o conceito de Extremadura e o conceito de fronteira. Nós, quando olhamos para os mapas da Reconquista, vemos num livro de história habitual, normalmente habituamos a ver linhas de fronteira. Quando é a fronteira entre a cristandade e o Islão? Em 1147. E lá aparece uma linha ao longo do Rio Tejo, e depois que se prolonga também por Leão e Castela, quando caminhamos para o leste. E a ideia que nos salta logo à memória, a ideia contemporânea desta linha para norte são todos cristãos, esta linha para sul são todos muçulmanos, os poderes cristãos é Reino de Portugal, aqui é norte, e não há dúvidas, não era assim. A Extremadura corresponde a uma faixa de fronteira muito ampla, e o mapa da esquerda pretende exemplificar isto que eu acabei de descrever. Traça aqui uma linha, que é a linha a sul do Mondego, Estrela, foi estabilizada por Fernando Magno em 1165, e depois aqui mais a sul, a linha do Tejo,
que foi estabilizada ou foi assegurada por Dom Afonso Henriques em 1147, depois da conquista de Lisboa, portanto, Santarém, Lisboa e Abrantes. No entanto, tomando como base ou como tempo limite este 1147, onde supostamente, efetivamente, em alguns pontos desta linha eram controlados pelos poderes cristãos, só entre 1128 e 1147, o que nós verificamos é que em 1140, portanto, só 7 anos antes desta linha, o Porto foi atacado pelos almorávidas por mar, a Sé foi saqueada e foram muitos elementos do clero capturados e mortos. Em 1145, 2 anos antes da conquista de Lisboa, o senhor de Bragança refere-se ao castelo de Mongroida, que é um castelo que ele administra e que está aqui nesta posição, portanto, ligeiramente a sul do Douro, como um castelo quod populavi in Extremadura, portanto, que povoei na Extremadura. Portanto, para ele, aquele espaço era um espaço de guerra. Em 1155, portanto, já depois da conquista de Lisboa, os almohades efetuaram uma incursão que chegou a Trancoso. É mais ou menos contemporâneo com a fundação do Mosteiro de São João de Tarouca e do Mosteiro de Salzevas. Os municípios de Ribacoa, que é este retângulo que aqui está, portanto, em torno do Ribacoa, e depois destaco aqui também no mapa da direita, portaram-se até o início do século XIII, e vemos isto pelos foros extensos, de 4 foros extensos de 4 localidades desta região, portaram-se como se estivessem numa Extremadura, portanto, como se o poder islâmico estivesse ali a 2 passos. E, efetivamente, para eles estava, porque os próprios forais concedidos a estes municípios e a outros concelhos de fronteira, normalmente no texto a intencionalidade é amplificar extrematuras, portanto, digamos que abrir ou aumentar, digamos, o espaço da Extremadura. A documentação contemporânea tende a distinguir precisamente isso. A Extremadura é um espaço, uma faixa, que é uma faixa disputada, pode ser tão ampla como o espaço entre o Tejo ou entre o Monteiro e o Tejo, por exemplo, e distingue claramente de um outro conceito de fronteira. E esse conceito está muito patente entre poderes cristãos, que é o caso, por exemplo, do Rio Coa. O Rio Coa foi até ao reinado de Dom Dinis fronteira entre Portugal, representado pelos castelos a pretos, e Leão, representado por estes castelos a vermelho. Esta fronteira, essa sim, é uma linha bem delimitada, neste caso é o Rio Coa, que dá origem a castelos de um lado e dá origem a muito poucos quilómetros de distância a um castelo oposto. Isto é tão interessante que, por exemplo, nestes castelos da linha do Coa, os da margem direita do Coa, que são de construção leonesa, apresentam já um aspecto arquitetónico interessante, não todos, mas alguns, que são torreões cilíndricos. Enquanto que do lado português ainda são, digamos, poliédricos, normalmente quadrangulares. Portanto, hoje tudo isto é território português, que entretanto depois a fronteira no Tratado de Alcanices foi alargada para mais ou menos uma bissetriz mediana entre o Rio Coa e o Rio Arda. Estes castelos depois passaram a fazer parte do Reino de Portugal, mas, no entanto, até na própria construção se nota que a edificação, portanto, a arquitetura é diferente. Um outro aspecto que gostaria de trazer aqui tem a ver com os contingentes. Quem é que fazia a guerra do lado cristão? Ora, 4 grupos gerais. As unidades senhoriais, guerreiros que nobres e eclesiásticos podiam mobilizar os seus senhorios. Estas mesnadas, portanto, este grupo de guerreiros podia incluir cavaleiros, besteiros e peões, mas também especialistas como artesãos, ferreiros, por exemplo, ou até mestres de engenhos. Depois temos as milícias conselheiras, organizadas em torno de cavaleiros não nobres, conhecidos como cavaleiros vilanos. Mas estas milícias conselheiras também tinham os seus besteiros, os seus peões. As ordens militares, que são, de alguma forma, mesnadas senhoriais, mas diferem delas. As ordens militares em Portugal são as do Templo, Hospital, Santiago e Avis, e diferem das restantes mesnadas senhoriais pela permanente disponibilidade e, sobretudo, pela especialização no combate coletivo. Há aqui um parênteses para lembrar que, na Idade Média, e durante muito tempo, ao longo de quase toda a Idade Média, foi enaltecida, digamos, a competência e, digamos, a bravata do cavaleiro.
cavaleiro quer ser, fosse vilão, fosse nobre, a honra em combate. As ordens militares, talvez o aspecto fundamental, há outros aspectos, mas o aspecto fundamental que nesta época, em termos de combate, marcavam a diferença para com o resto da cavalaria leiga, ou para com a cavalaria leiga, era o facto das suas próprias normas, da sua própria normativa, a regra da ordem, incitar à coletividade. Portanto, sobretudo, era reprimido qualquer ato individual. E isto faz muito sentido quando é muito diferente quando em combate, numa linha de combate, alguém se destaca para combater sozinho, para num ato de bravura, ou a ideia de que não se vai romper a formação e se vai combater, digamos, coletivamente, e as ordens militares tinham isso muito bem presente. E, por último, um grupo designei de uma forma genérica por bandos, gente de fronteira, ladrões, alguns foreiros régios, outros mercenários. Por exemplo, o Geraldo era um chefe de um destes bandos, nós não sabemos exatamente quem era, mas certamente era um chefe destes bandos, e até almogávers, que não temos a certeza absoluta de terem estado presentes com esta designação nesta época na Península Ibérica, mas que na Península Ibérica, no Ocidente, no território referente a Portugal, mas estavam certamente em Aragão, e depois crónicas posteriores, como a Crónica de Conquista do Algarve, que fala dos almogávers do mestre, o mestre Padre Pérez Correia, que na década de 1230, na década de 1240, isto não devia estar a acontecer. Peço desculpa à audiência. Vamos. Do telemóvel. E, portanto, dizia que os almogávers são entidades ou grupos de combatentes que estavam presentes em Aragão. Não sabemos se em Portugal tinham essa designação, sabemos é que na Crónica da Conquista do Algarve, que é pouco posterior à conquista, são mencionados os almogávers do mestre Padre Pérez Correia na Conquista do Algarve, e, portanto, se não existiam com este nome, existiam pelo menos com o mesmo tipo de funcionalidade. Ora, há também uma dimensão funcional e a guerra é um mecanismo de extensão social. Até meados do reinado de Dom I era até muito comum haver uma ascensão social por motivo da guerra. A nobreza, digamos que não era suficiente para ocupar todos os espaços que estavam em expansão e durante muito tempo, nomeadamente na transição do século XI para o século XII e até, como digo, quase até ao final do século XII, qualquer homem que pudesse ter cavalo e armas e combater, fazendo em nome do rei, poderia, e isso acontecia com muitos cavaleiros vilãos, ascender aos estratos aos estratos inferiores da nobreza. Depois, a partir de inícios do século XIII, e isto na transição do reinado de Dom Sancho I para Dom Afonso II, a nobreza readquire alguma preponderância e acaba por se tornar mais estanque e já se torna mais difícil esta ascensão. De tal forma que na conquista de Faro, em 1249, Dom Afonso III faz-se rodear de um grande número de nobres, não só porque já há este efeito da nobreza readquirir preponderância, mas também por uma dimensão política. Portanto, Dom Afonso III era um rei que tinha ocupado o trono do seu irmão e precisava de um grande feito militar para se afirmar, precisamente na frente dos seus principais vassalos, nobreza e clero, e portanto também é por essa razão que se faz rodear deles. Mas é já uma altura, estamos a falar em 1249, em que o grupo da nobreza está praticamente fechado em si mesmo. E está, portanto, não admite ascensões com a mesma facilidade dos períodos anteriores. Agora, a ascensão social também não significa só a ascensão à nobreza. Entre os peões, por exemplo, surge uma categoria que é equiparada com alguns efeitos aos cavaleiros, que é a categoria dos besteiros. E na maioria dos municípios, também, o ter determinadas posses obrigava o morador a ter cavalo e armas. E, portanto, passava de imediato de peão a cavaleiro. Isto trazia alguns benefícios. O principal talvez seja o facto de ficar isento do pagamento da maioria dos impostos. Outro aspecto também da ascensão social é o ingresso nas ordens militares. Ele podia apresentar uma alteração de estatuto, por princípio de ascensão, mas também noutros casos de continuidade de controle de privilégios que já se tinha, ou de propriedade de imóveis
Estes aspectos sociais estão muito bem estudados, entre outros, pelo professor Luís Filipe Oliveira, pela professora Paula Pinto Costa, e, por exemplo, a Ordem do Hospital tem entre os seus freiros cavaleiros indivíduos que já tinham uma origem aristocrática e que faziam da sua transição para a ordem a possibilidade de continuarem a controlar a propriedade conhecida das suas famílias. Portanto, a ordem tinha propriedades contíguas a essas famílias. Essas famílias nobres faziam doações à ordem e, portanto, o cavaleiro que ingressava na ordem continuava a administrar o território que já era da família. Outras ordens tinham origens, portanto, o cavaleiro de origens até não nobres e mais humildes, e para eles o ingresso na ordem representava também outro tipo de ascensão social. Há ainda um outro aspecto que em locais remotos do reino, em locais onde não era muito fácil fixar populações, o rei recorria também a um outro expediente, que era a atribuição de cavalarias régias. As cavalarias régias eram um terreno agrícola que era concedido em troca de serviço militar. Temos notícias de muitas cavalarias régias em Zurara, na zona de Mangualde, em Tavares, ou mesmo até em Santarém. É um outro aspecto, portanto, digamos, da ascensão social. Podia-se pegar em armas, montar a cavalo e tinha-se, digamos, este elevador à disposição. Quanto às obrigações militares, também as dividi em três grupos. Um grupo que designei de serviços, outro de obrigações defensivas e outro por obrigações ofensivas. E, olhando para o slide, antes de me referir ao slide em concreto, uma nota importante, para dizer que o efetivo que era possível mobilizar em Portugal, dos primeiros reis, era perfeitamente equivalente ao efetivo que era possível mobilizar em Leão ou em Castelo, e que ia, estimamos, entre os 3.000 e os 4.500 combatentes. Isto é o efetivo total. Não era possível nunca mobilizar, por várias razões, todo este efetivo em simultâneo. Mas isto também para dizer que o Reino de Portugal não ficava aquém nas capacidades de mobilização, portanto, em relação aos reinos de Leão e de Castelo, portanto, estava muito equiparado. O problema era, precisamente, pelos mecanismos de mobilização da época, não conseguir mobilizar estes efetivos em simultâneo. E mesmo que fossem conseguidos em simultâneo, depois trazia outros problemas, que eram problemas de sustentação, problemas logísticos, problemas de comando e controle. Portanto, os efetivos em combate normalmente eram mais baixos, mas os totais eram estes. Ora, as obrigações militares divididas em três grupos. O grupo dos serviços, o primeiro é a anúdula. A anúdula consistia na reparação de fortificações, na reparação de itinerários, portanto, trabalhos a que as populações estavam obrigadas sazonalmente. Uma vez por ano, duas, três, dependia dos locais. Nós temos isto muito bem detalhado para o Entrador e Minho. Temos gente de determinado casal que tem que, por exemplo, levar o colmo para os telhados do castelo, e outro casal tem que fazer os trabalhos em madeira e proporcionar as estruturas em madeira do interior do castelo, outros têm que caiar, outros têm que compor o itinerário de acesso. Esta é a ANUD, portanto, é um serviço geral de manutenção a que as populações estão obrigadas, manutenção das estruturas militares. Um outro serviço é a escolta. Havia casais, o casal, já falei no casal aqui mais que uma vez, ou tive às vezes a palavra, o casal é uma unidade familiar. Normalmente tem um pater famílias, alguém à cabeça, que a partir é quem efetivamente depois vai combater, digamos, a unidade familiar. E as obrigações eram atribuídas por casais. No caso da escolta também havia casais que tinham obrigações de escoltar prisioneiros, por exemplo, de os levar de um local para o outro, ou até de transmitir mensagens. Quanto às obrigações defensivas, saliento o destaque aqui três: a vigilância. Esta vigilância é uma vigilância distanciada, digamos, da zona urbana ou da zona, digamos, habitada, por intermédio de postos de vigilância, que no mundo islâmico se designam por atalaias, ou melhor, o talia árabe passou para o português como atalaia, ainda hoje subsistem muitas na toponímia portuguesa, sobretudo a sul, ou as esculcas, ou sepulcas, que é a designação cristã para o mesmo ponto de observação de escuta. Por vezes era só um local, mais ou menos assinalado, um topo de uma rochedo, de uma elevação. Muitas vezes tinham estruturas ou de madeira ou até mesmo de pedra que permitiam que fossem guarnecidas por dois, três elementos
que tivessem também cavalos ou um local para, digamos que, recolher os cavalos. Porquê? Porque avistado o inimigo era importante a correr até ao castelo para anunciar, precisamente para alertar a presença do inimigo. Outra obrigação defensiva é o apelido. O apelido, o apelidar a terra, como depois aparece nas práticas posteriores, ou nas narrativas posteriores, era, digamos, chamar os homens ao combate para um ponto de reunião, normalmente pré-determinado dentro do alforje conselheiro, se fosse o caso no conselho, e para ir defender a terra. O inimigo estava a invadir o território, a circunscrição administrativa, e, portanto, tocava-se, até muitas vezes o balé era dado por meio de sons, de ruídos, que faziam com que as pessoas, os combatentes, se reunissem precisamente para defender a terra. E, por último, a defesa dos muros, onde havia castelos, pois, naturalmente, a defesa dos muros é, digamos, o último recurso defensivo. Esta obrigação defensiva, muitos castelos, nomeadamente nas zonas urbanas, tinham uma guarnição específica que vivia dentro do castelo. Estou-me a lembrar em Lamego, há um arruamento dentro do bairro do castelo que se chama Moraria, muito provavelmente era o local onde moravam onde estava albergada essa guarnição do castelo, ou então a guarnição provisória que tinha que ir substituir a guarnição do castelo quando ela fosse em campanha com o rei. Que há uma obrigação de diversos locais em torno do castelo, de quando a guarnição fosse em hoste, portanto fosse para a guerra, então essas populações que viviam extramuros vinham para o interior de muros e tinham que assegurar até um máximo de 6 semanas, que era o período que podia durar a expedição, a defesa dos muros. Na terceira coluna, as obrigações ofensivas, onde coloquei duas: a ida em hoste. Normalmente a ida em hoste é a designação de ida com o rei, portanto, ir em exército regis, ir no exército do rei, ir em hoste, e o fossado ou a cavalgada, que são incursões ofensivas, expedições públicas, e podem ter diversas dimensões, mas eu vou detalhá-las um pouco mais à frente. Ora, quando eu digo um pouco mais à frente, é começando agora. Portanto, a guerra, como também mencionei no início desta apresentação, ia apresentar a prática da guerra em 3 dimensões. A primeira é esta, da guerra guerreada. Depois, uma segunda, que é a guerra de posição, a tomada, a apropriação territorial, e uma terceira, que será a batalha campal. E, portanto, referindo-me aqui à guerra guerreada, o objetivo mais comum deste tipo de combate ou de guerra é o desgaste e a obtenção de proventos de guerra, portanto, de saque. É uma guerra sazonal, é uma guerra extensiva a todos, ao rei, aos nobres, aos municípios e às pequenas comunidades. Os próprios concelhos, portanto, os municípios, conhecem o fossado, 2 tipos de fossados, e distinguem-nos claramente: o fossado de alcaide, porque este também se chama fossado régio, o fossado do rei, e o fossado do concelho. O primeiro, que é o fossado do alcaide, é o alcaide ou o rico homem, que são os representantes régios no concelho que o comandam, e, por princípio, um concelho é obrigado a fazer um por ano. E depois o concelho pode fazer os outros, que os próprios cavaleiros entenderem, e esses fossados são comandados por um cavaleiro vilão, que se distingue entre os outros, que é o adaíl, que é um condutor de combatentes. Portanto, aqui temos no mapa, à esquerda, no slide, alguns fossados régios, como, por exemplo, o que deu origem à Batalha de Ourique, em 1139, ou fossados, portanto, tendo como objetivo em 1178. E podemos ver as enormes distâncias que eles cobriam e a sua duração. E temos aqui, depois, nas colunas da direita, alguns fossados régios, que estão documentados, e depois também alguns fossados concelheiros, que estão documentados. Os concelhos maiores conseguiam agrupar mais de 60, 70 cavaleiros. Aliás, temos ali exemplos. O número de 60 parece distinguir os pequenos fossados dos grandes fossados, portanto, fossados com mais de 60 cavaleiros, até beneficiavam de outro tipo de regras na repartição do saque. Portanto, o 60 parece ter sido um número chapeleiro,
e acredita-se que municípios como Santarém ou Coimbra, ou depois mais tarde Lisboa e Sintra, pudessem mobilizar para cima de 100 cavaleiros e se calhar até mais, poucas centenas, 100, 200 cavaleiros para estes forçados. Ora, quanto à guerra de posição, o objetivo é diferente. O objetivo aqui é a apropriação territorial. Em princípio, esta guerra é protagonizada pelo rei, mas ocasionalmente também por outros poderes. A guerra de posição deve-se também a um fenómeno, que foi um fenómeno, digamos que sintetizado cientificamente por um investigador belga, Claude Gagné, em 1968, num estudo pioneiro sobre cartelologia, ele chamou-lhe reflexo obsidianal, ou seja, quando uma hoste inimiga invade a Terra, a tendência normal das populações é refugiarem-se nas fortalezas. As fortalezas têm vários propósitos, mas todos eles são defensivos e constituíram-se em sistemas defensivos. E eu trago aqui um sistema que é um sistema do Entrador e Minho, que é um sistema que é linear. Portanto, tendencialmente a historiografia tendia a dizer que é um sistema linear, ou melhor, tendia a chamar ao sistema de fortificação de Entrador e Minho um sistema linear. Porquê? Porque os castelos estendem-se ao longo do curso dos rios. Bom, e defendem o rio, e o rio é, digamos, um obstáculo. Bem, isto é válido para o Rio Minho, mas não é válido para os outros, porque nós constatamos que os outros, principalmente o Rio Minho, têm castelos, quer na margem norte, quer na margem sul, ou seja, quer na margem direita, quer na margem esquerda. E isto porquê? Porque, na realidade, o sistema não foi pensado à exceção do Rio Minho, depois progressivamente foi tendo castelos ao longo do seu curso na margem portuguesa. O terreno no Entrador e Minho é de tal forma compartimentado que a penetração do invasor libanês se dá através das vales e, portanto, através dos cursos dos rios. E, portanto, os castelos estão dispostos até numa margem ou noutra, nos locais onde é mais favorável, porque esperam travar não um inimigo que se desloque transversalmente, mas um inimigo que se desloque precisamente ao longo do curso dos rios, em direção a objetivos fundamentais, como são o Ponte de Lima e depois Braga, o Bispado de Braga ou a cidade do Porto. No caso de sistemas que são lineares, esses sim, por exemplo, o sistema do Tejo, a lógica já é outra. Então, a lógica é ter um conjunto de fortificações que foram sendo edificadas pelos cristãos com guarnições relativamente pequenas e depois haver um pouco mais à retaguarda. Neste caso, esta faixa central do Tejo foi organizada pela Ordem do Templo. O maior número, grosso do dispositivo templário estava em Tomar. Estas fortificações tinham efetivos pequenos. Sabemos que em 1205 não havia mais de 5 freiros cavaleiros e os seus, digamos, a sua entourage, que também não devia ultrapassar os 15, 20, no castelo de Almorol. Portanto, servem como castelos que estão, digamos, a vigiar o Limes, a linha, mas, se for preciso uma intervenção, ela tem que provir da retaguarda. Por essa razão, por exemplo, quando Yaqub Ibn Yusuf al-Mansur ataca em 1190 este dispositivo, ele pretende logo atingir Tomar e vai cercar Tomar durante uns 5 dias, depois acaba por abandonar o cerco, muito provavelmente por motivos sanitários, mas depois de ter atravessado o Tejo, algures a norte de Santarém, o que procura fazer é eliminar uma das fortalezas desta cintura e elimina aquela que está encostada à Serra da Aira. Portanto, não tem uma outra fortaleza, digamos, ao ocidente que a possa auxiliar, só tem fortalezas para o oriente. E, portanto, é precisamente a fortaleza de Torres Novas que é escolhida, que por acaso não estava sob controle dos Templários, estava sob controle do senhorial, mas foi este o castelo que foi utilizado, aparentemente porque a neutralização de qualquer outro deixava castelos de ambos os lados com possibilidade de alguma forma, apesar do pequeno efetivo, interferirem na margem. Quanto à terceira dimensão da guerra, a batalha é central, é um aspecto central da Idade Média, um acontecimento central, mas não por ser o mais frequente, mas sobretudo pela raridade e pelo elevado impacto.
Aqui do lado esquerdo do slide está uma lista com o conjunto dos principais enfrentamentos campais entre 1128 e 1846. A lista contém 15 batalhas em 118 anos. Os monarcas evitavam as batalhas, só escolhiam combater quando estava em causa poderem perder mais do que se não combatessem. Isto porque o resultado de uma batalha era sempre um sinal de juízo divino e, portanto, uma vitória confirmava a vontade divina na justiça do soberano, uma derrota podia colocar em causa precisamente a legitimidade desse soberano perante os seus vassalos. Uma batalha também produzia muitas perdas em muito pouco tempo. A Batalha de Zalaca, por exemplo, em 1086, representou uma perda de uma parte significativa da elite guerreira de Afonso VI e poderá ter estado na origem até, digamos, do pedido de auxílio, se é que ele existiu, ou pelo menos de uma tendência de auxílio de cavaleiros do espaço franco para o Reino de Leão, e é nesse contexto que surgem na Península Ibérica os nossos conhecidos Raimundo e Henrique, o Conde do Henrique, que é o pai de Afonso Henriques. Também aqui um aspecto interessante para vos falar do enaltecimento de uma batalha, que é o caso da Batalha do Ligo. A Batalha do Ligo, nas crónicas e nas fontes muito próximas da morte do rei Afonso Henriques, menciona o Ligo como uma lide, um recontro de relativa importância, uma importância relativamente reduzida. Mas, à medida que vão passando os séculos, quando chegamos ao século XIV, já temos uma batalha do Ligo como uma batalha simbólica, como uma batalha, digamos, na sequência de um milagre, de uma visão, portanto, de um sonho do rei, etc. Portanto, as próprias fontes, ao longo dos séculos, vão, digamos, que enaltecendo determinados momentos e é através dessas fontes que depois nós olhamos para trás e, portanto, a Batalha do Ligo não terá sido uma batalha de tão grande dimensão, pelo menos em efetivo, como depois as fontes posteriores fizeram parecer. Os dois primeiros reis foram extraordinários do ponto de vista das batalhas. Dom Afonso Henriques combateu 5 batalhas, o que dá uma média no seu reinado de uma batalha a cada 7 anos. E o Dom Sancho I combateu 4 batalhas, o que dá uma média de uma batalha a cada 5 anos. No entanto, pelo menos 2 delas foram combatidas com o Dom Sancho ainda infante e não rei, portanto, em vida de Dom Afonso Henriques. Até 1249, embora tenham tomado parte em assédios e em outras ações, nenhum outro rei, nem Afonso II, nem Sancho II, nem Afonso III, comandaram a batalha. Na realidade, Afonso III comandou uma batalha, mas foi a Batalha de Sante, quando era Conde de Bolonha, aqui em França, não em Portugal. Há uma outra batalha que não está aqui porque, digamos que oficialmente não houve participação portuguesa, mas houve contingentes portugueses e a batalha não está aqui na lista, mas está aqui representada neste quadro das Cantigas de Santa Maria, que é a Batalha das Navas de Tolosa, em 1212. Foi a batalha mais marcante da primeira metade do século XIII, na Península Ibérica. Estiveram 3 monarcas ibéricos presentes: Afonso VIII de Castela, Pedro II de Aragão e Sancho VII de Navarra, contra Muhammad an-Nasir do Califado de Almohada. O bispo Rodrigo Jiménez Errada, que depois fez a narrativa desta batalha, menciona o contingente português, destacando também, mas não vinha encabeçado por nenhum grande, nem pelo monarca, nem por nenhum nobre que merecesse destaque na crónica. Por fim, o rastro da guerra. Os mortos, que há 2 modalidades, há aqui uma divisão do tratamento, portanto, a maior parte dos combatentes eram de enterramento local. O estatuto social é que marcava isto, porque o estatuto social mais elevado, os nobres, não todos, mas a alta nobreza e os monarcas, naturalmente, se morressem em combate, eram embalsamados e eram transportados para depois serem enterrados nos seus locais de origem, nos seus senhorios, nos seus territórios, para poderem também ser, digamos que, venerados pelos seus vassalos, pelos seus dependentes. No cerco de Lisboa, em 1147, que durou 4 meses e produziu muitos mortos, surgiram 2 cemitérios cruzados junto aos arraiais.
cada um junto digamos, aos acampamentos de cada um. Um dos cemitérios é o local onde hoje está o Mosteiro de São Vicente e toda aquela zona do Estado-Maior do Exército, por exemplo. Portanto, era um dos cemitérios cruzados. Por vezes também os mortos eram enterrados num local ou até abandonados. O que nós sabemos dos mortos, por via de mais baixa condição, por via dos forais, é que prevêem o que fazer no caso dos mortos não regressarem. Normalmente, o que fazer em relação às famílias, como compensar as famílias do seu familiar não ter regressado. Quanto aos feridos, sabemos alguma coisa, embora saibamos mais acerca dos processos médicos muçulmanos do que dos cristãos neste período, mas sabemos que as feridas provocadas por armas de mão, lacerações, esmagamento de tecidos, eram normalmente passíveis de recuperação se não atingissem o órgão vital. E algumas exumações do ponto de vista arqueológico mostram ferimentos que acabaram por sarar em vida. Portanto, tinham sido ferimentos de combate e que sararam em vida. Outro tipo de ferimentos, perfurações de lanças e de flechas, eram mais complicados. Podiam atingir o órgão vital e, mesmo que não atingissem o órgão vital, podiam infectar, causar septicemia e, portanto, conseguir a morte. Havia compensações a partir do saque, quando havia uma expedição, depois havia o saque, não é? Para os extropiados. Os povos de Ivacoa são particularmente ilustrativos quanto a estas compensações. A perda de membros, de olhos ou do nariz, representava para o ferido a compensação em 20 morabitinos, que era uma quantia relativamente elevada e que lhe permitia a ele viver e mais a família durante muitos anos ou durante muito tempo sobre essa compensação. A perda de dentes, de orelhas ou de dedos, 10 morabitinos. Outros ferimentos menores, 4 morabitinos. No entanto, os foros extensos especificam claramente que quaisquer lesões que sarassem antes da repartição do saco, o saco não era repartido imediatamente após a incursão, as incursões eram em maio e o saco era no final de maio, início de junho, a repartição do saco, e, portanto, lesões que sarassem antes da repartição do saco não eram recompensadas. Quanto aos cativos, era possível capturar e vender o guerreiro como escravo, ou pedir resgate do que matar e expoliar. O resgate de cativos era uma atividade muito comum, aliás, até havia especialistas designados por alfaqueques, que eram nomeados pelo rei, pelos municípios, eram normalmente gente de fronteira e eram nomeados para ir ao outro lado resgatar os cativos, portanto, recolhiam, digamos, o preço que fosse necessário pagar. Era gente de fronteira que provavelmente sabia falar a outra língua e que ia resgatar os cativos. Algumas ordens religiosas mesmo especializaram-se no resgate. A Ordem da Santíssima Trindade, que tinha conventos em Santarém em Lisboa, ou a Ordem da Santa Maria da Mercê, que tinha casas em Lisboa e Beja, iam mesmo a Badajoz, iam a Sevilha, iam a Córdoba, iam a Granada resgatar os prisioneiros cristãos que tinham sido capturados pelos muçulmanos no ocidente da Península Ibérica. As ordens militares também se dedicavam a esse serviço. A Ordem de Avis, por exemplo, manteve em funcionamento o Hospital de São Miguel, dedicado a recuperar prisioneiros que tinham vivido nas mãos dos sarracenos, e desde 1214 a Ordem de Santiago canalizava diretamente parte do saque das operações que fazia para resgate dos cativos. Ora, é uma sociedade organizada para a guerra, uma sociedade muito violenta. A vida de São Martinho de Sor, que é uma narrativa sobre um clérigo que viveu na década, ou que morreu na década de 1140, mas a vida de São Martinho de Sor fala dos campos férteis entre Sor e Pombal, mantidos incultos por causa dos perigos da guerra. Os territórios de fronteira eram espaços de oportunidades, onde a vida era dura e perigosa, e onde havia possibilidade de ascensão social, mas a possibilidade de morrer também era elevada. Ao contrário do mundo islâmico, no mundo cristão, a guerra é descentralizada. Todos, e por vezes até os próprios clérigos, tomam parte na guerra. E é uma das razões da prevalência, depois no tempo longo, da prevalência cristã sobre os poderes muçulmanos. Os muçulmanos fazem guerra de modo diferente. Tinham que agrupar contingentes, diríamos hoje, profissionais ou semi-profissionais, entre aspas, nas grandes cidades e depois, a partir daí,
conduzir a guerra em expedições que entravam em território cristão e tinham, apesar de terem guarnições em fortalezas de fronteira, tinham menos capacidade digamos, a guerra não era tão tentacular, não era tão desmultiplicada como no mundo cristão. Há uma guerra de rapina, sempre presente como forma de vida, e há também uma estação da guerra, que é a primavera e fundamentalmente o mês de maio. As batalhas eram poucas e, portanto, hoje diríamos que o que predominava era uma guerra de baixa intensidade. Esta guerra também serviu como mecanismo de fortalecimento do poder reis. Frequentemente diz-se que a guerra foi precisamente um mecanismo de fortalecimento deste poder, associa-se à afirmação do rei ao alargamento do território para sul à costa do Islão e como também a defesa da autonomia portuguesa face a Leão. Associa-se também a guerra à Guerra Santa, à Guerra de Cruzada e ao significado que isso tinha para a Santa Sé. Isto tudo é verdade, mas não é toda a verdade. Para fazer a guerra, o rei precisou ou ancorou-se muito nos municípios. Um conselho é sempre um polo de autodefesa. E o polo em que se concentrou a elite municipal, que, salvo várias exceções, depende diretamente do rei e só ao rei responde. O nobre não entra na área urbana e não tem jurisdição sobre ela. O significado de um foral é precisamente um contrato direto entre uma comunidade e o rei, sem intermediários. Os forais expressam precisamente isto, e expressam até um aspecto muito interessante, e aqui no mapa da direita vemos um mapa que tem estes quadrados que são, digamos, os forais, as designações das cartas de foral, portanto, não estão todas designadas, porque entre 1065 e 1260 há quase 300 forais e afuramentos. Portanto, não estão aqui todos, mas de qualquer modo o mapa é expressivo e diz-nos o seguinte: até 1166, até o foral de Évora de 1166, predominavam os forais, ou os forais estipulavam que 2/3 dos cavaleiros podiam ir, ou melhor, tinham que ficar na vila, 2/3 tinham que ficar a defender a vila, e só 1/3 dos cavaleiros podia ir em fossado, ir em expedição. Ora, a partir do foral de Évora, de 1166, inverte-se esta proporcionalidade, ou seja, diz-se que na vila são obrigados a ficar 1/3 dos cavaleiros e podem ser em expedição em simultâneo 2/3 dos cavaleiros, ou seja, há um momento a partir do qual, e que está marcado em Portugal através do Foral de Évora de 1166, em que claramente o lado cristão sabe que está em vantagem e passa a ter um pendor ainda mais ofensivo. E, portanto, o mapa da direita transmite precisamente através dos forais, essa dimensão. Por vezes intrigamos-nos com esta dimensão e esta autonomia do poder municipal face ao poder central. Aquilo que nós podemos constatar de tudo isto que eu acabei de falar e deste último aspecto que salientei, é que quando atribuímos a construção de Portugal aos reis e à nobreza, talvez fosse mais justo atribuí-la com mais propriedade aos municípios. Muito mais havia para dizer. A evolução tecnológica, por exemplo, que se produziu ao longo de pouco mais de um século, que é bastante nítida, a guerra naval, a dimensão da guerra naval, ou entrar em detalhe até nos aspectos geográficos e da sua relação com a guerra. Mas para este tipo de outros aspectos, eu estou disponível para responder a questões e, claro, convido à leitura da obra. No geral, caros auditores, eu agradeço bastante a paciência com que me ouviram e fico disponível para responder a questões. Obrigado, Carlos Filipe Afonso. Quem leu o livro, como eu, já tinha lido e li 2 vezes, primeiro para a tese e depois, obviamente, quando foi a sua publicação, obviamente tem a noção clara do esforço enorme que fez o Carlos Filipe Afonso para nos trazer aqui, sobretudo para os mais leigos deste período histórico, uma abordagem diferente. Portanto, o índice, quem vir o índice do livro, quem lê o livro, sabe perfeitamente que ele teve que pegar naquilo que era essencial, muito distante até da própria organização do livro, e também é essa a intenção, exatamente no sentido de agora lerem o livro estão mais preparados para aqueles que não são medievalistas. E, portanto, agora vou passar a palavra a quem quiser colocar algumas questões ao Carlos, fazem favor.
Basta fazer o sinal. O professor António Dias Farinha, é um prazer ouvi-lo. Depois então o António... Exato. Professor António Dias Farinha, faz favor. É preciso ligar o som. Agora, nós ajudamos daqui. O Rocha, já agora liga o som do professor, não há problema. Eu talvez consiga também daqui. Eu não estou a ouvi-lo, professor, não estamos a ouvi-lo. Eu vou tentar já pedir para ativar som. Não estamos a ouvi-lo, professor. O professor tem que ativar cá embaixo do lado esquerdo. Cá embaixo do lado esquerdo está desativado. Está mesmo em baixo, do lado esquerdo. Ou então eu vou pedir e o professor agora tem que responder. Sim. Não conseguimos ouvi-lo. Não conseguimos ouvi-lo, professor. Não estamos a ouvir. Eu peço a outra pessoa que coloque uma questão. Peço desculpa, mas não conseguimos. Alguém quer colocar alguma questão? Ó Jorge. Martins Costa, já agora, de falar, tente ligar, faz favor. Tente ligar o som. Pode falar agora. Boa tarde, estão-me a ouvir? Muito bem. Já agora. Então, quero começar por felicitar o meu caro colega e amigo, Tenente Coronel Carlos Filipe Afonso. Envio um abraço para Bruxelas. Escutei com muita atenção toda a exposição, aprendi imenso. No entanto, porque não quero roubar muito tempo, tenho uma questão muito objetiva sobre um assunto que me deixou um tanto impressionado. Carlos, às tantas disseste que o reino de Portugal dos séculos XII e XIII tinha uma capacidade de mobilização para a guerra ao nível do que teriam Castela e Leão. Portanto, Castela e Leão em separado, não é? Portanto, um e outro. 4 mil homens, exato, eu lembro. Isso impressiona-me bastante. A questão dos números é um dos itens que eu tenho em análise na minha tese, que estou quase a entregar, mas para meados do século XV, início do século XVI, e então Portugal tinha uma população que andava à volta de 1.200.000 pessoas, 1.300.000. Para o teu período, Carlos, será uma população inferior, presumo. Ainda assim, não sei se consegues desenvolver um bocadinho este item. Como é que um reino tão pequeno, tão escassamente povoado, conseguia ombrear em número de combatentes com monarquias como Castela e Leão? Isso para mim é impressionante. Muito obrigado, era a minha pergunta. Exatamente, por isso é que eu fixei também, tomei aqui nota. Eu vou passar, já agora ao Carlos, vou passar ao professor António Dias Farinha, estava bem, passou a estar mal. Agora, faz favor, professor, faz favor. Está ligado o som, mas continuamos a não ouvir. Agora pode desligar então o Costa, já agora, Martins Costa, desliga o som. Peço desculpa. Mas continuamos a não ouvir o professor Dias Farinha. Talvez se colocar a questão por escrito, através do chat. Ou pelo chat, ou colocar a questão pelo chat. Continuamos a não ouvir, professor. Há aí um problema qualquer no computador. Entretanto, passa então ao Carlos, faz favor, para responder a esta questão que estamos todos curiosos. Muito obrigado pela questão, Vitório. Eu estou a ouvir. Pois é um som de fundo do professor. Está com problemas mesmo no computador. Faz favor. Bom, em relação à questão do António, é um aspecto que me surpreendeu bastante. É óbvio que nós não conseguimos dar uma resposta muito, muito objetiva. A questão dos números é sempre subjetiva, até muito tarde. Inclusive no período que o António Martins Costa está a estudar, também não é muito, muito exato. Mas conseguimos fazer estimativas. A primeira pessoa, inclusive, que fez assim, estimativas sérias sobre os objetivos foi o então Tenente Coronel Costa Veiga, no início do século XX,
e que conseguiu, através das inquirições e através dos casais, da estimativa que fazia do número de casais e do número de evidências dos casais no Entrador e Minho, fazer uma projeção do efetivo que era possível mobilizar. Ora, fazendo, digamos, essa extrapolação, portanto, conjugando com inquirições posteriores, portanto, as inquirições de Dom Afonso III, de 1858, e somando estas circunscrições todas, onde o rei podia mobilizar, juntando também as estimativas das mesnadas senhoriais, se porventura pudessem ser todas mobilizadas em simultâneo, os municípios das ordens militares, as ordens militares tinham também municípios, quando eu falei que o rei não era, a esmagadora maioria dos municípios dependia do rei, mas há quase 30 municípios que dependem das ordens militares. E, portanto, estas contas, que são estimativas, refiro, apontam para um número entre os 3.000 e os 4.500. Fazendo contas, e esses estudos estão mais avançados para o Leão e para Castelo no mesmo período, apontam, portanto, os estudos leoneses e os estudos castelhanos apontam mais ou menos para o mesmo número de efetivos na mesma época. Um aspecto importante aqui é perceber, por exemplo, a população. Não é, apesar de nós não termos também dados muito objetivos, não é líquido que a população no século XII e no século XIII fosse inferior à população do século XV. Isto, em número, isto porque há realmente uma explosão demográfica, nomeadamente no século XIII, e depois há os aspectos que bem conheces, a peste, que vitimou a partir em Portugal, a partir de 347, um terço a um meio, a metade da população ibérica, europeia em geral e ibérica também, e portanto, a estimativa não pode ser feita em função das contas, em função da população total. Portanto, partindo dos estudos de Costa Veiga, utilizando um método semelhante, que é imaginar que cada casal mobiliza um guerreiro, que as mesnadas nobres têm, seriam muito variável, mas desde menos de uma dezena até às 6 dezenas e até mais, depende do senhor. Portanto, conseguimos chegar a este número. Eu tenho depois isso bem detalhado na obra, portanto, e justificado e sustentado. Portanto, é realmente um número teórico também, porque, repito, nenhum rei português conseguiu mobilizar esta gente em simultâneo. Só mais um pormenor em relação a este aspecto. Efetivos desta ordem, que são efetivos, por exemplo, passíveis de serem embarcados na Flandres e no território britânico, na Normandia, para se dirigirem à Terra Santa e por exemplo, desembarcarem e apoiarem o rei Afonso Henriques na conquista de Lisboa, em que claramente o efetivo cristão era muito inferior em número ao efetivo que os cruzados flamengos e ingleses tinham mobilizado. Portanto, como é próprio destas coisas, não te respondi de uma forma ou no âmbito das ciências exatas à questão, mas penso que poderei ter apontado pistas para este número. Obrigado. Espero que os critérios do lado de Leão e de Castela, os critérios de avaliação, tenham sido os mesmos, não é? O problema, eu percebi, mas não sei, ele fez análise, o tenente-coronel que referiu há pouco, no início do século XX, fez a mesma análise? Não, o que acontece é que para Leão e Castela estes estudos estão mais avançados e, portanto, nós temos números mais exatos. Uma das pessoas que fez estudo neste sentido foi o professor Garcia Fitz, ou o professor Martin Wiesel, que trabalhou muito na área de leonesa ali de Salamanca, da região de Salamanca, e que nos permite perceber, até pelo número de municípios que é equivalente de um lado e do outro, pronto, o tipo de povoamento e, portanto, e as áreas geográficas que controlava cada um destes reinos, acaba por ser equivalente. Não é? Depois, um reino de Castela Unidos, já naturalmente é naturalmente será outro número, mas, no entanto, acaba por ser pouco relevante do ponto de vista da guerra,
porque o que conta na guerra é quem se consegue mobilizar em simultâneo. E, portanto, Sim. Nessa altura. exatamente. Muito obrigado. O Dr. António Dias Farinha, eu mandei mensagem, não consigo receber mensagem. E agora em termos de som. Não conseguimos, professor. Eu peço desculpa, não aparece. Eu pelo menos não ouço. O Carlos ouve alguma coisa? Não ouço, não. Não. Também não. Mais alguém quer colocar alguma questão? Eu, como disse há pouco, agradeço em primeiro lugar então ao Afonso esta oportunidade, sobretudo porque é um incentivo à leitura do livro que é muito diferente. Digamos que foi aqui uma introdução para lerem o livro dele, e foi também um incentivo para a aquisição do livro, mas sobretudo para novos candidatos ao Programa General Comum de Barato. É um concurso que se encontra aberto até ao final do ano, para teses de doutoramento. Há aqui alguns que vão acabar este ano, espero eu, e acho que, digamos, é um grande incentivo, independentemente depois de poderem concorrer a outros prémios ou concursos. A nossa próxima sessão vai ter lugar no dia 15 de maio, pelas 15 horas, a partir de Zoom e na Academia de Lisboa, é as visões globais da guerra e das independências, curiosamente com o coordenador, que é o Coronel Aniceto Afonso, moderado pelo Coronel Matos Gomes, a que se segue depois também, nesse mesmo dia, na Academia Portuguesa da História, o lançamento do livro de autoria do Coronel David Martel, intitulado Da Guerra à Paz na Argélia, de Gaulle e a lição perdida por Spínola. Sou eu que vou apresentar o livro, já o li na Academia Portuguesa da História, está excelente, vale a pena ir e vale a pena ler. Muito obrigado a todos pela vossa presença e especialmente ao Carlos Filipe Afonso, e votos de boa leitura, e para aqueles que não estiveram aqui, depois certamente nós vamos divulgar, poderão ver esta sessão portanto, naquilo que é também a questão também da parte da Comissão Portuguesa do Estado Militar há de ser divulgado. Muito obrigado a todos, e uma boa tarde para todos, e sobretudo aí para a Bélgica, aí para Bruxelas, para o Carlos Filipe Afonso. Muito obrigado. Boa tarde a todos e obrigado.